Muito boa noite, minha amada irmã, meu amado irmão, minha amiga, meu amigo, minha companheira e meu companheiro de viagem desse universo que, em nome de Deus, com as bênçãos da espiritualidade amiga, com a proteção do nosso Mestre Jesus, estamos todos navegando nessa embarcação coletiva sob a ajuda de Jesus, nos sustentando para que possamos continuar vencendo as nossas lutas com muito esforço, com muito denodo, com muito carinho, com muita fé em Deus, com muita resignação e certeza de que essa fase também passará. Estamos aqui de alma e coração de joelhos, fazendo a nossa parte, colaborando para a paz no universo, porque a paz do universo vai depender, claro, unicamente de cada um de nós. Portanto, vamos dando continuidade às nossas lives pequenininhas, mas abençoadas, porque serão sempre com a intenção de divulgar a doutrina dos Espíritos. E nessa divulgação que estamos fazendo, todos já sabemos, estamos trabalhando o livro Dinheiro, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje estamos na lição número 17, intitulada Elevação. Comentário de Emmanuel. Não te esqueças de que há elevação, segundo o critério das convenções humanas, e há elevação de conformidade com as leis divinas. Muitos se arrojam a grande altura nos domínios da posse efêmera, buscando da terra, abusando da terra e do metal que a vida lhes oferece por algum tempo e acabam caídos, gritando por socorro nos escombros das próprias ilusões. Muitos são guindados às eminências da popularidade, desfrutando largos valores da inteligência, tão só para o culto à vaidade que lhes é própria, e descem à inação cerebral, vitimado às vezes por inibições de longo curso. Muitos se supõem acima dos semelhantes na própria virtude, engodados pela sombra que lhes enceguece a visão, desmandando-se no falso julgamento do próximo e na superestimação de si mesmos. No entanto, caem quase sempre, de improviso, nos braços da verdade, a fim de reconhecerem as próprias deficiências. Lembra-te que todos os recursos e situações do caminho são bênçãos de Deus, convidando-te ao trabalho por todos no silêncio do bem. Ninguém se elevará para Deus, humilhando ou perturbando, no campo infeliz da discórdia e da crueldade, ainda mesmo que o nome do Senhor lhes marque a visitação e lhes cintile na boca. Cultivemos o amor e a humildade com incessante serviço, em auxílio de todos e os que nos cercam, e o Senhor levantar-nos-á o espírito para os cimos da vida, de vez que somente a infinita sabedoria pode determinar a verdadeira elevação de alguém para a luz da imortalidade. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essa elevação que Emmanuel nos esclarece, nos orienta, é a elevação do próprio eu, no caminho do bem, no caminho da caridade, no caminho do amor infinito, no caminho da irmandade junto a Jesus. Tão simplesmente, cultivemos o amor, diz Emmanuel, e a humildade
com incessante serviço e auxílio de todos. Essa é a nossa meta, minha amada irmã, meu amado irmão. E nós temos, para exemplificar essa fala de Emmanuel, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito, lá no item 3, aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus, que aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Está em Mateus, capítulo 18, de 1 a 5. Anotações de Jesus para todos nós. E Confúcio, nosso grande filósofo, nos diz sabiamente: a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Portanto, o nosso querido Confúcio defendeu que tal atributo, o atributo da humildade, é a espinha dorsal do caráter de um homem, porque todas as outras qualidades dependem dela, da humildade. E, meus irmãos, minhas irmãs, vamos dar graças à doutrina espírita, que ela nos proporcionou a visão mais ampliada da humildade, pois observamos a partir daí, desse conceito, o indivíduo como um todo, com sentimentos, atos e ações adquiridos ao longo do tempo, quer no plano espiritual, quer no plano terrestre. E tudo se confunde. Não é a simples visão da sua condição reencarnatória atual que deve ser apenas considerada. No plano espiritual, a visão se amplia muito. Precisamos entender essa temática, meus irmãos, da vida após a morte, do corpo físico. Ela continua e somos o que pensamos, por isso façamos a nossa parte aqui. Então, meu caro irmão, minha cara irmã, o que nós podemos considerar? Consideremos assim: vindo de dentro do ser humano, a humildade é característica daqueles que têm a caridade como meta na evolução do espírito. Não é verdade? Todos nós temos esse princípio da caridade. Ela já é nata. Precisamos desenvolvê-la. Outra coisa importante com relação à humildade: ser humilde não significa ser desprovido de bens materiais, mas ser capaz de aceitar a sua condição na escala evolutiva a que todos estamos sujeitos. Outro ponto importante da humildade significa sermos capazes de aprender com pequenos gestos, estar sempre aberto a novos conhecimentos em prol da humanidade. No entanto, para que se chegue a esse patamar sem pressa, mas com determinação, o maior bem que pode um ser humano almejar é a humildade, pois a humildade é capaz de construir caminhos que levam à luz, caminhos que permitem o companheirismo sem interesse e egoísmo. Meus irmãos, ser humilde é reconhecer no outro o seu valor, não é verdade? É elevar a autoestima do amigo e pessoas da jornada evolutiva através do seu exemplo de vida, sempre fundado na verdade e no bem. Essas são algumas das características nossas, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, e temos certeza que estamos trabalhando incessantemente. Kardec
na questão 918 do Livro dos Espíritos, pergunta: por que sinais se pode reconhecer em um homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Responderam os abnegados instrutores: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando ele compreende, por antecipação, a vida espiritual. E nós já estamos dentro desse conceito. Já entendemos que, enquanto no corpo físico, a ordem, o dever é praticar a caridade em que nível for, mas com amor, com carinho, com devotamento, com desprendimento. Porque o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre os atos realizados, ele se perguntará se não violou essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que fizesse por ele. E essas colocações a gente conhece bastante quando nós vamos na pergunta 919A do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos dá uma coordenada do que é fazer uma reflexão, fazer uma viagem dentro de si mesmo. Joana de Ângeles, para terminarmos, minha amada irmã, meu amado irmã, nos fala sobre a humildade. Diz a nossa querida mentora: a humildade é virtude essencial para uma nova jornada feliz na Terra. Mediante a sua presença, percebe-se quanto se deve trabalhar o íntimo para aformosear-se as aspirações e avançar-se na solidariedade com fundamental comportamento para o equilíbrio. A experiência terrestre tem como essencial a finalidade do autodescobrimento, nos fala Joana de Ângeles, do sentido de existir, do desenvolvimento da inteligência e do si profundo. Jesus é o protótipo da perfeição e da beleza de que se tem notícia. Apagou a sua grandeza na humildade para ensinar a vitória sobre as paixões inferiores. Deu o exemplo máximo de sua elevação na última ceia, quando, cingindo-se com uma toalha, lavou os pés dos discípulos, demonstrando que, sendo o Senhor, fazia-se servo para todos. Portanto, vamos seguir Jesus quando ele fala com sobriedade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não temamos, não retardemos a nossa caminhada. Vamos em frente, que Jesus estará sempre com a gente. Muita paz, um beijo na alma, um abraço no coração de cada um. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que com muito carinho, com muito amor, me ouvem e dão like, faz um comentário, faz observações. É isso que nós precisamos para aprender. Estamos juntos nessa aprendizagem rumo ao infinito. Vamos lembrar uma frase de João Pessoa: a vida é bela e tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Namastê. Fiquemos com Deus e fiquemos em paz.